Na terra de Harã, um comandante de grande renome, Naamã, se destacava entre os guerreiros mais valentes, respeitado por seus feitos em batalhas. A coragem de Naamã era aplaudida em cada canto, mas havia uma sombra que pairava sobre sua vida. A lepra, essa doença terrível e estigmatizante, não só debilitava seu corpo, mas também ameaçava sua posição e honra. Enquanto o povo o reverenciava, ele se via preso a um destino que o isolava, afastando-o de sua família e de sua própria dignidade. Foi em meio a esse tormento que uma jovem serva israelita, capturada em uma das campanhas de Naamã, teve a coragem de falar sobre um profeta em Israel. Seu nome era Eliseu, e a menina, com a pureza de seu coração, acreditava que ele poderia curar o comandante. Essa simples menção acendeu uma chama de esperança em Naamã, que até então parecia sufocado pela desesperança. Ele não apenas era um homem de poder, mas agora se via como um homem que necessitava de ajuda, algo que era difícil de aceitar. A jornada de Naamã até Israel foi marcada por uma luta interna. Enquanto viajava, seu orgulho e sua posição de comandante se chocavam com sua vulnerabilidade. Poderia ele, um homem de alta estatura e prestígio, se submeter a um profeta? A ideia de mergulhar suas impuras carnes nas águas do Rio Jordão parecia absurda, um gesto que se opunha à sua natureza. No entanto, o desejo de cura se tornava mais forte que suas reservas. O que estava em jogo não era apenas sua saúde, mas sua vida, seu futuro e sua identidade. Ao chegar à casa de Eliseu, Naamã esperava um tratamento digno de sua estatura. Contudo, o profeta não saiu para recebê-lo. Em vez disso, enviou um mensageiro com uma simples instrução: mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A resposta, que parecia tão simples, acendeu a ira e a frustração de Naamã. Ele esperava algo grandioso, um ritual que combinasse sua posição e sua dor. A impotência diante da simplicidade da ordem o deixou em conflito. Contudo, a insistência de seus servos em seguir as instruções do profeta começou a suavizar seu coração. Naamã, em sua jornada de orgulho para a humildade, percebeu que a cura exigia mais do que apenas o ato físico de mergulhar nas águas. Era um teste de fé e obediência. Assim, ele se viu diante de um dilema central que não dizia respeito apenas à sua lepra, mas à sua disposição de se submeter à vontade de um Deus que ele mal conhecia. O clima de expectativa pairava no ar. Seria possível que um homem tão poderoso pudesse, finalmente, se tornar verdadeiramente livre? O Rio Jordão, com suas águas correntes, aguardava sua decisão. A história começava a se desenrolar, e com ela, a promessa de transformação, não apenas do corpo, mas da alma. Naamã olhava para o horizonte enquanto as rodas da carruagem rangiam nas pedras do caminho. O sol se escondia atrás das montanhas e a brisa suave trazia consigo o cheiro da terra molhada. Ele sentia o peso de sua armadura, não apenas por causa do metal, mas pela carga emocional que o acompanhava. O que será que a jovem serva viu em mim? Pensou, um homem de guerra, um conquistador. E, no entanto, aqui estou eu, um leproso, um homem que precisa se curvar diante de um profeta. Os pensamentos de Naamã eram um turbilhão. Ele era acostumado a ser obedecido, a dar ordens e a ser tratado com respeito. No entanto, agora se via em uma posição humilhante, forçado a depender da ajuda de outros. Ele recordou a conversa que teve com sua esposa na manhã em que decidiram que ele deveria partir. "O que você fará se não conseguir a cura?" ela perguntou, a preocupação estampada em seu rosto. "Eu não sei", respondeu Naamã, sua voz tremendo. "Só sei que preciso tentar." Ao chegar à casa de Eliseu, a expectativa e a ansiedade misturavam-se em seu peito. Ele desceu da carruagem, observando a simplicidade do lugar. "Isso não pode ser o lar de um profeta", pensou, seus olhos avaliando cada detalhe. Ele estava preparado para um grande ritual, algo que refletisse sua posição. Mas o que encontrou foi o oposto. O profeta não saiu para recebê-lo, e isso o feriu profundamente. "Quem é esse homem que se recusa a me ver?" Naamã exclamou, sua voz ressoando com indignação. O mensageiro, um homem magro e sereno, olhou para ele com compaixão. "Meu senhor, Eliseu enviou-me para lhe dizer que você deve mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e sua carne será restaurada." Naamã ficou em silêncio, a raiva fervendo dentro dele. 7 vezes? No Jordão? Este é um rio sujo. Não há água melhor em Harã? Eu esperava algo grandioso, uma cerimônia, um gesto que refletisse meu status. Não essa tolice. Ele estava prestes a se voltar e ir embora, mas os servos que o acompanhavam o detiveram. "Meu senhor", disse um deles com uma voz suave, "se o profeta lhe tivesse pedido algo difícil,
você não teria feito? Quanto mais então, se ele lhe disse que você deve apenas mergulhar nas águas? Não há nada a perder. As palavras de seus servos penetraram em sua armadura de orgulho. Naamã, embora relutante, começou a reconsiderar sua posição. O que eu tenho a perder? Refletiu. Se eu não tentar, continuarei a viver nessa prisão de lepra. O pensamento de se submeter à vontade de um homem que não conhecia o aterrorizava, mas a ideia de permanecer como estava era ainda mais insuportável. Com um suspiro pesado, ele olhou para o grupo que o cercava e finalmente disse: "Vocês têm razão. Voe ao Jordão." O caminho até o rio parecia mais longo do que o esperado. Cada passo era uma luta interna. Ele não conseguia deixar de pensar em tudo o que havia conquistado, em todas as batalhas que havia vencido e como agora estava prestes a se submeter a uma simples instrução. Ao chegar ao Jordão, a água corria com um som suave, quase como um sussurro. Naamã olhou para suas mãos, manchadas e feridas, e sentiu um frio na barriga. E se isso não funcionar, pensou, e se eu continuar leproso, ainda mais envergonhado do que sou agora? Mas por outro lado, a esperança pulsava em seu coração. E se eu for curado? E se esta for a resposta que tanto esperei? Ele respirou fundo, sentindo a brisa fresca no rosto, e decidiu que a única maneira de descobrir era se submeter à ordem que lhe fora dada. 7 vezes, murmurou para si mesmo. Enquanto entrava nas águas, uma sensação de liberdade começou a surgir dentro dele. Uma libertação do peso que carregava. Mas, como ele sabia, a jornada ainda estava longe de terminar. Assim, Naamã mergulhou pela primeira vez, e então, pela segunda, a água envolvia seu corpo, e cada mergulho parecia levá-lo a uma nova camada de sua alma. O medo e a insegurança começaram a se dissolver. Ele não estava apenas mergulhando em um rio, estava mergulhando em sua própria vulnerabilidade, despojando-se de seu orgulho e das expectativas que o aprisionavam. Ao emergir pela 7ª vez, uma luz ofuscante parecia iluminar o espaço ao seu redor. Naamã olhou para suas mãos, e para sua surpresa, não viu mais as manchas da lepra. Sua pele estava limpa, renovada, mas mais importante do que a cura física, ele sentiu uma transformação dentro de si. O orgulho e a arrogância que o definiram por tanto tempo começaram a se dissipar, dando lugar a uma nova compreensão de humildade e fé. Naamã saiu da água com a sensação de ter renascido. A cura era mais do que física, era uma libertação. No entanto, enquanto a euforia da transformação envolvia seu ser, uma sombra de dúvida começou a se formar em sua mente. Ele havia se submerso em um ato de humildade. Mas o que isso significava para sua vida a partir daquele momento? Seria capaz de continuar vivendo sob a nova luz que havia adquirido? Os servos à sua volta, embora alegres, notaram a hesitação em seu olhar. O alívio em suas expressões não conseguia ocultar a tensão que pairava no ar. Naamã sentia que a mudança em sua condição física poderia não ser suficiente para apaziguar os conflitos que agora se agigantavam dentro dele. Ele olhou para seus homens, que o tinham apoiado em sua jornada, e ponderou: o que pensam eles de mim agora? Um leproso curado, mas ainda um homem de guerra, um conquistador. Será que as pessoas conseguirão ver além da minha armadura? Enquanto caminhavam de volta, a conversa entre os servos começava a esquentar. Meu senhor, você deveria agradecer ao profeta. Um deles exclamou: a cura é um milagre. Outro, porém, tinha uma opinião diferente. Mas o que você fará agora? Você é um homem de guerra comandante. Os outros reinos não olharão para você da mesma forma. E se eles souberem que você se curvou a um profeta de Israel? As palavras ressoaram na mente de Naamã, criando fissuras em sua recém-descoberta confiança. Naamã, ouvindo a discussão, sentiu sua antiga identidade começar a se desmoronar. Eu sou um leproso que se tornou limpo, mas também sou um comandante que tem responsabilidades. As pessoas no meu reino não entenderão a fragilidade que agora carrego, pensou. A angústia crescendo dentro dele. E se o que eles pensarem de mim se tornar mais importante do que o que eu realmente sou? Ele parou, fazendo com que seus servos também parassem. O que vocês fariam se estivessem em meu lugar? Como poderiam enfrentar aqueles que sempre olharam para vocês com temor e respeito? Agora, sabendo que eu, Naamã, fui curado por um simples ato de fé? O silêncio que se seguiu era pesado, como se o peso de sua pergunta tivesse o poder de fazer o tempo parar. Os servos trocaram olhares, e um deles, ousado, respondeu: nós o seguimos, meu senhor, porque acreditamos em você. A cura é um sinal de que há algo mais além do que vemos. O que vai fazer a partir de agora é o que realmente importa. Naamã sentiu a verdade nas palavras do servo, mas a batalha interna não cessava. Eu posso ter sido curado, mas e quanto à minha alma? E se eu não conseguir ser o homem que esperam que eu seja? E se eu falhar? A insegurança o consumia. Ele havia lutado em muitas batalhas,
mas essa luta interna era a mais desafiadora de todas. Enquanto isso, o retorno para Damasco estava sendo marcado por olhares curiosos dos aldeãos que encontravam pelo caminho. O murmúrio de "é ele, é o leproso curado", ecoava em seus ouvidos. Naamã sentia o peso do passado e a pressão do futuro. Ele não era mais um leproso, mas a dúvida ainda o perseguia. A luta contra a lepra era uma luta física, mas a batalha pela aceitação e pelo respeito era uma prova de fogo emocional. Ele precisava encontrar uma maneira de reconciliar o homem que era com o homem que se tornara. O que direi ao meu rei? Como posso explicar que a cura veio de um profeta de um povo que não é o meu? E se ele se voltar contra mim, se eu não conseguir cumprir o que se espera de um comandante? Pensou Naamã, sentindo-se cada vez mais isolado em suas incertezas. Com a mente turva e o coração pesado, ele decidiu que ao chegar em casa, deveria se encontrar com o rei. O que poderia dar certo, ele não sabia. Mas havia uma coisa que era clara. Sua jornada estava longe de terminar. A transformação que havia começado nas águas do Jordão era apenas o primeiro passo em um caminho repleto de desafios. A verdadeira provação estava apenas começando. Naamã respirou fundo enquanto se aproximava do palácio. O caminho que antes parecia tão claro, agora estava repleto de incertezas. Ele podia sentir o olhar do cidadão sobre ele, a curiosidade misturada à admiração, mas também ao receio. A cura tinha lhe dado uma nova vida, mas a sombra de sua antiga identidade ainda o seguia como uma sombra persistente. E se a minha cura não for suficiente para mudar a percepção dos outros sobre mim? Pensou, angustiado. Dentro do palácio, o rei o esperava. Naamã podia sentir a tensão no ar, como se o próprio ambiente estivesse ciente da batalha interna que ele travava. Ao entrar na sala do trono, ele se viu diante do rei, e imediatamente o olhou com uma mistura de preocupação e expectativa. Naamã, você está diferente. O que aconteceu? Perguntou o rei, sua voz ressoando como um eco em um espaço que parecia cada vez mais estreito. Naamã hesitou. O peso da verdade o oprimia. Ele sabia que deveria contar ao rei sobre sua cura, sobre o profeta que o havia libertado da lepra. Mas a ideia de expor sua vulnerabilidade diante de um homem que sempre o respeitou como um guerreiro forte e invencível era aterradora. Se eu contar, e o rei perder a confiança em mim? E se isso se voltar contra mim? Sua mente girava, lutando para encontrar as palavras certas. Meu rei, começou Naamã, mas as palavras falharam. Ele olhou para o chão, sentindo a pressão de todos os olhares que se fixavam nele. O rei, percebendo sua hesitação, insistiu. Fale, Naamã, você foi curado. Não é. O que aconteceu? Quem fez isso por você? Com um esforço monumental, Naamã encontrou coragem para falar. Sim, meu rei. Fui curado. Um profeta de Israel, Eliseu, me disse para mergulhar nas águas do Jordão. E ao fazê-lo, renasci. As palavras saíram com dificuldade, como se cada uma delas carregasse o peso de seu medo e insegurança. O rei olhou surpreso, mas não era o que Naamã esperava. Em vez de admiração, ele viu uma sombra de desconfiança. Um profeta de Israel? Você se curvou a ele. O rei indagou, sua expressão mudando rapidamente. O que isso significa para nós, Naamã? Você, um comandante de guerra, que agora se submete a um homem de outro povo? O coração de Naamã disparou. A pressão em seu peito aumentou. Ele sentiu que estava em uma encruzilhada. Um ponto onde as decisões que tomasse moldaria não apenas seu futuro, mas também o futuro de seu reino. Meu rei, eu me curvaria a qualquer um que pudesse me dar a vida de volta. Não é apenas a cura que busquei, mas a redenção. Acredito que este profeta não é apenas um homem comum. Ele me mostrou que há um poder maior do que nós mesmos, disse Naamã, sua voz ganhando força à medida que falava. Mas, mesmo enquanto as palavras saíam, uma parte dele temia que o rei não pudesse ver além da superfície. E se o rei se voltar contra mim? E se eu perder tudo o que conquistei? Pensou. A dúvida corroendo suas certezas. Os servos que o acompanhavam observaram a cena em silêncio, percebendo a tensão crescente. Eles também sentiam a pressão de suas palavras, sabendo que o que Naamã decidisse agora teria um impacto não só sobre ele, mas sobre todos eles. O futuro estava em jogo. O que era uma simples cura agora se tornara uma questão de identidade. O rei, em sua posição de poder, parecia ponderar as implicações do que acabara de ouvir. Se você se submeteu a um profeta, isso muda a dinâmica. O que você fará agora, Naamã? Como irá defender seu lugar entre os homens que o temem e o respeitam? Perguntou, a dúvida estampada em seu rosto. Naamã sentiu um misto de raiva e tristeza. Eu não sou apenas um comandante. Sou um homem que busca significado em sua vida. A guerra não é tudo o que sou. Eu quero ser mais. Quero ser um líder que inspira, não apenas um que conquista, respondeu.
sua voz firme, mas seu coração palpitando de ansiedade. A sala ficou em silêncio, cada um ali absorvendo o peso das palavras. Naamã sabia que estava se colocando em uma posição vulnerável, mas aquela vulnerabilidade poderia ser seu maior trunfo. Ele olhou nos olhos do rei, buscando uma resposta, uma aceitação. Se eu falhar, que seja, mas não posso continuar vivendo como um homem dividido entre duas identidades. A tensão aumentou. O momento estava prestes a se transformar. As decisões de Naamã e do rei moldariam o destino de muitos. E assim, enquanto o silêncio se estendia, o clímax da história se aproximava, onde a verdadeira transformação exigiria coragem e fé. Naamã sentiu o peso do olhar do rei como uma espada sobre sua cabeça. A sala do trono antes grandiosa agora parecia um labirinto de pressões e expectativas. Ele havia decidido se expor, mas a dúvida ainda o consumia. E se o rei não entender? E se eu perder tudo? Pensou, enquanto seu coração pulsava descompassado. Em um ato de bravura, ele deu um passo à frente. Meu rei, a cura que recebi foi um presente, mas não é apenas isso que trago de volta. Eu trago uma nova perspectiva, uma nova missão. Se você me permitir, quero servir não só como seu comandante, mas como um homem que busca a verdade e a justiça, mesmo que isso signifique ir contra a corrente, declarou. O rei, com as mãos entrelaçadas, observou-o com uma expressão que misturava apreensão e interesse. Você fala de mudanças, Naamã, mas as mudanças trazem riscos. O que você propõe? Como podemos garantir que essa nova visão não nos leve à ruína? Questionou, sua voz firme, mas com um leve tremor subjacente. Naamã sentiu a adrenalina correr por suas veias. Se eu falhar, que seja, mas não posso ficar aqui, vivendo com medo do que os outros pensam. Eu quero unir nosso povo, não dividir. O profeta Eliseu me ensinou que a verdadeira força vem da fé e da humildade, e não da guerra e da conquista. Precisamos de um novo caminho, um caminho que nos leve à paz e à compreensão, disse, sua voz crescendo em intensidade. A sala ficou em silêncio, enquanto os servos e conselheiros trocavam olhares nervosos. O clima era tenso, como se cada palavra de Naamã estivesse sendo pesada em uma balança invisível. O rei, por sua vez, parecia absorver cada uma delas, sua expressão mudando lentamente de desconfiança para a contemplação. Você realmente acredita que essa mudança pode acontecer? Indagou o rei, sua voz agora mais suave. Você se sente preparado para enfrentar a resistência, que certamente virá de muitos que confiam apenas na força? Sim, meu rei. Estou preparado para lutar por essa mudança, mas não com armas, e sim com ações que mostrem aos nossos homens que a verdadeira grandeza está em unir, não em dividir, afirmou Naamã, sentindo a determinação crescendo dentro dele. Um homem leproso tornou-se um símbolo de esperança. Se eu puder inspirar apenas um pouco dessa esperança em nossos soldados e cidadãos, então a minha cura terá valido a pena. O rei cruzou os braços e olhou para Naamã, como se estivesse avaliando não apenas suas palavras, mas sua essência. Você realmente se transformou, Naamã. Sua cura não foi apenas física, mas espiritual. Se você está disposto a liderar essa nova era, então eu lhe darei meu apoio. Porém, saiba que será um caminho árduo e repleto de desafios. Naamã sentiu um alívio imenso, mas também uma nova pressão. Ele estava prestes a se tornar o líder que sempre desejou, mas o peso da expectativa agora estava sobre seus ombros. Obrigado, meu rei. Prometo que não vou desapontá-lo. Juntos, podemos criar um novo legado para o nosso povo, declarou. Sua voz agora firme e cheia de esperança. Enquanto os dois homens se entreolhavam, um novo entendimento brotava. Naamã sabia que o caminho à frente seria repleto de obstáculos e resistência. Mas ele também sabia que havia dado o primeiro passo em direção a um futuro mais brilhante. Ele estava pronto para enfrentar as consequências de sua decisão. Não como um homem dividido, mas como um líder renovado. O rei acenou com a cabeça, indicando que a conversa estava chegando ao fim. Mas Naamã sentiu que uma nova era estava prestes a começar. Ele havia enfrentado seu maior desafio e, ao fazer isso, encontrara não apenas sua voz, mas seu propósito. O silêncio na sala do trono se dissipou, dando lugar a uma nova esperança. E Naamã estava determinado a transformar essa esperança em realidade. Naamã deixou a sala do trono sentindo-se como se estivesse flutuando. O peso da responsabilidade agora era palpável em seus ombros, mas a chama da determinação queimava dentro dele. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas a aceitação do rei significava que havia uma abertura, uma possibilidade de mudança. Enquanto caminhava pelos corredores do palácio, sua mente fervilhava com as estratégias que poderia implementar. No entanto, a realidade logo se impôs. Ao sair, encontrou um grupo de soldados que observavam com expressões de desconfiança. Falar sobre união e paz era uma coisa, mas a realidade da guerra e do preconceito
ainda pesava sobre eles. "O que você está tramando, Naamã?" um dos soldados perguntou, com um tom sarcástico. Naamã parou e olhou diretamente nos olhos do homem. "Estou tramando um futuro melhor para todos nós. Precisamos parar de lutar uns contra os outros e começar a lutar juntos por um propósito maior." Os olhares dos soldados se encontraram, e Naamã pôde sentir a tensão no ar. Ele sabia que precisaria conquistar a confiança deles, um passo de cada vez. "Se você quer que a mudança aconteça, então prove", disse um dos soldados, cruzando os braços. Naamã assentiu. "Eu farei isso, mas precisamos de tempo e disposição para ouvir uns aos outros." Enquanto isso, o rei, em sua sala, refletia sobre a conversa que acabara de ter. Ele sabia que Naamã havia mudado, mas a transformação do povo seria um desafio ainda maior. É como está escrito: "Onde não há conselho, os planos se dispersam, mas na multidão de conselheiros se firmam." Provérbios 15 e 22. Murmurou para si mesmo, ponderando sobre a necessidade de reunir vozes diversas para criar um novo caminho. Naamã, em sua nova missão, começou a convocar reuniões com líderes de diferentes grupos. Ele queria ouvir suas preocupações e ideias, e aos poucos, começou a notar uma mudança em suas visões. As conversas, antes carregadas de desconfiança, começaram a se transformar em diálogos produtivos. Ele percebeu que a força de sua cura não residia apenas em seu próprio coração, mas também na capacidade de unir os corações dos outros. Em um desses encontros, uma mulher de uma aldeia vizinha levantou a mão e disse: "Eu nunca pensei que veria um homem como você, que antes era visto como um conquistador, agora buscando a paz. Isso me dá esperança." Naamã sorriu. Ele sabia que havia começado a plantar sementes de mudança. A cada reunião, a ideia de um futuro unido se tornava mais palpável. No entanto, os desafios não diminuíram. Naamã enfrentou resistência de alguns, que se agarravam ao passado, e a ideia de que a força era a única resposta. Mas ele se lembrava das palavras do profeta Eliseu: "Eis que eu farei uma coisa nova. Agora surgirá, porventura não a sabeis?" Isaías 4:3 e 19. Essas vozes dissonantes apenas reforçavam sua determinação de seguir em frente. Ele refletiu sobre sua jornada até ali, desde a leprose até a cura, e agora, como um agente de mudança. Se eu puder inspirar um pouco de fé, um pouco de esperança, enquanto observava os rostos ao seu redor começando a brilhar com uma nova luz, o caminho à frente ainda era incerto, mas as primeiras mudanças visíveis estavam começando a acontecer. Os sussurros de união estavam se transformando em um clamor crescente por paz. E Naamã sabia que essa era apenas a primeira etapa de uma jornada muito maior. Ele estava decidido a continuar, a enfrentar os desafios e a inspirar outros a se unirem por um futuro melhor. A jornada de Naamã não terminou com o reconhecimento do rei ou com as reuniões que promovia. O verdadeiro teste de sua transformação e de sua determinação em buscar a paz e a unidade ainda estava por vir. Ele sabia que precisava de coragem para enfrentar os que resistiam à mudança, mas também tinha um propósito maior que o guiava. Com o passar do tempo, as palavras de incentivo e esperança começaram a ecoar em toda a região, mas a dúvida e o medo ainda pairavam sobre muitos. Em um momento decisivo, Naamã organizou um grande encontro, onde todos os grupos, independentemente de suas diferenças, foram convidados a compartilhar suas histórias e sonhos para o futuro. O coração de Naamã estava cheio de expectativa, mas também de temor. Quando se dirigiu à multidão, ele lembrou-se de sua própria história, menos de um homem que havia sido curado da lepra. Um símbolo de rejeição e dor, agora se tornando um portador de esperança. "Eu vim aqui não apenas como um líder, mas como um homem que foi transformado." Começou ele, sua voz firme. "Se Deus pôde curar a minha leprose, então Ele pode curar nosso povo de suas divisões. Juntos, podemos construir algo novo. A verdadeira força não está em lutar uns contra os outros, mas em nos unirmos para um propósito maior." As palavras de Naamã começaram a ressoar no coração das pessoas. Ele viu lágrimas nos olhos de alguns e sorrisos de outros, mas a resistência ainda estava presente. Um grupo de soldados ainda se opunha à ideia de paz, acreditando que a guerra era o único caminho. Naamã, no entanto, não se deixou abater. Ele se lembrou do que havia aprendido. A justiça e a misericórdia são os pilares de um governo justo. Salmos 8, 9 e 14. Finalmente, após muitas semanas, um evento aconteceu que mudaria tudo. Um ataque inesperado de um inimigo externo forçou os diferentes grupos a se unirem para defender sua terra. Nesse momento crítico, as palavras de Naamã se tornaram realidade. A união de forças, orientada pelo amor e pela esperança que ele havia plantado, resultou em uma vitória que ninguém poderia ter imaginado. As pessoas se uniram, lado a lado,
e juntos conseguiram repelir o ataque. Na vitória, o povo não apenas celebrou a proteção de sua terra, mas também a transformação de seus corações. Naamã viu que o verdadeiro poder estava na unidade, que a mudança começava no interior de cada um. Ele refletiu: aprendi que, em meio à adversidade, é possível encontrar força na solidariedade. A misericórdia de Deus nos guiou até aqui, e agora temos a oportunidade de viver em paz. O narrador observa que, assim como Naamã, todos nós temos a capacidade de mudar, de buscar a paz em meio ao conflito. A história de Naamã ilustra que a justiça divina se revela na união e no amor, e que é através da misericórdia que encontramos força. Em última análise, a lição é clara. Quando nos unimos em um propósito maior, podemos superar desafios e construir um futuro melhor, refletindo a bondade e a graça de Deus em nossas vidas. Ao refletir sobre tudo o que vivi, percebo que a verdadeira transformação não está apenas em receber uma cura, mas em permitir que essa cura nos leve a um novo propósito. Cada um de nós é chamado a olhar para dentro e encontrar a coragem de mudar, de buscar a paz e a unidade, mesmo diante da adversidade. Quando compartilhei minha história com os outros, não fiz isso apenas como um ato de vulnerabilidade, mas como um convite à esperança. Acredito que cada um de nós, em algum momento, carrega pesos que nos separam menos de nós mesmos, dos outros e de Deus. No entanto, assim como experimentei a misericórdia divina, vejo que todos têm a capacidade de encontrar seu caminho de volta à unidade. Em nossas vidas cotidianas, muitas vezes nos deparamos com conflitos, seja em nossas famílias, comunidades ou até mesmo em nossos trabalhos. A lição que aprendi é que a verdadeira força reside na capacidade de nos unirmos com um propósito maior. Isso requer fé e obediência, não apenas a uma causa, mas a um chamado divino para amar e servir. Quando agimos com misericórdia, mesmo em face da hostilidade, somos instrumentos de transformação. Que possamos sempre lembrar que, assim como Deus nos ama e nos perdoa, também devemos estender esse amor e perdão aos outros. O narrador observa que a jornada de Naamã é um poderoso lembrete de que a verdadeira força se encontra na unidade e na compaixão. Assim como Naamã se levantou de sua dor e se tornou um agente de mudança, todos nós podemos escolher ser portadores de esperança em um mundo dividido. As palavras de Naamã ecoam em nossas vidas. Juntos, podemos construir algo novo. Ao fazermos isso, não apenas transformamos nossa realidade, mas também cumprimos o propósito divino de promover a paz e a justiça. Que possamos viver, dia após dia, essa verdade em nossos corações e ações, refletindo a bondade e a graça de Deus em tudo o que fazemos.